Olá, meus amigos, espero que vocês estejam muito bem, tá? Bem, a razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje é uma razão muito especial, tá? Não vou fazer nenhum tipo de firula aqui, de abertura, de tudo mais, mas eu vou direto ao assunto. Já se vai um ano, né, que o meu querido e amado amigo Antônio Rodrigues partiu. Você que me acompanha, provavelmente você já ouviu falar do Antônio Rodrigues. Está aqui o Antônio, tá? Para que você se lembre dele, para que você que talvez não o conheça, né? Porque a memória nunca morre. Eu vou falar um pouquinho en passant. O que aconteceu nesses últimos 3 dias? Uma manifestação de carinho, de afeto, de atenção para com o Antônio, sobretudo pela sua memória. O professor Sérgio Nogueira, como presidente da Associação Brasileira de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, fez uma colocação muito importante sobre esta obra aqui, Radiestesia Clássica e Cabalística, né, porque eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa obra hoje, e depois eu vou falar de uma outra, que foi uma das, se não foi, acho que foi a última, né, dessa conversa toda, que foi a radiestesia em análise. Esse vai ser o motivo específico dessa nossa conversa, dessa nossa rápida conversa de hoje. No ano de 1993, 94, mais ou menos, né, eu estava, sempre me dediquei ao uso, ao estudo da radiestesia, desde 1975, quando conheci pela primeira vez a prática radiestésica, quando conheci a radiônica, comecei a fazer os meus primeiros estudos. Quando eu saí da universidade, que terminava o curso de engenharia, eu já tinha andado um pouquinho na prática e na técnica, né? E qual não foi minha surpresa que nesse entremeio, você já conhece, alguns já conhecem a história, mas ela não é importante agora. Eu conheço o Neuci Gonçalves, que era um médico também já falecido, um médico, muito amigo do Antônio, e nesse período pós-universidade eu estava fazendo pós-graduação em naturologia, que eu passaria a ser um dos professores da universidade na elaboração do programa de treinamento, do curso de graduação em naturologia aplicada. E, bem, eu precisava fazer a minha tese e quando precisei do primeiro apoio técnico, do primeiro apoio literário, o Neuci falou: você vai conversar com o Antônio Rodrigues. Eu me lembro que eu falei com o Antônio Rodrigues de um orelhão. Estava no centro da cidade de Florianópolis. Aí a gente já tinha aquele orelhão, já que já estava usando os orelhões de cartão. E eu sei que eu tive que, depois do primeiro contato, eu tive que falar com ele algumas outras vezes. E no meu consultório não tinha telefone. E eu, usando aqueles cartões do orelhão, eu tinha alguns deles e aquilo corria. E o Antônio foi, para mim, a primeira pessoa de referência técnica na radiestesia, antes, porém, o seu Antônio Xavier, que foi quem me ensinou a acupuntura, que pela primeira vez me ensinou radiestesia, que pela primeira vez me ensinou radiônica, mas era algo incipiente. O Antônio Rodrigues teve a serenidade, a sapiência de ser uma pessoa sintética no seu modo de pensar. Um homem de muitas letras, falava vários idiomas, viajando pelo mundo, de origem portuguesa. Eu sempre brincava a ele, seu Antônio Rodrigues, ou Manuel. E ele sempre, claro, levava isso como uma brincadeira amorosa e tudo mais. E voltando à narração, o Antônio me deu as primeiras instruções de como eu deveria proceder para elaborar um projeto de tese, de mestrado sobre o tema, porque até então não se tinha absolutamente nada em nenhuma universidade. E não se tinha nada escrito neste sentido, apenas os livros falando a respeito do fenômeno. E eu
com o Antônio mandando, e ele mandou muitas fotocópias para mim de livros da época, material escrito em francês, material escrito em inglês, material escrito em alemão, né, que depois eu tive até um amigo aqui que me ajudou a fazer um trabalho, o trabalho do Dr. Ernest Hartmann, um trabalho excepcional, enfim. E foi aí que passaram-se alguns anos, em 2000, onde teve um dos congressos, final do ano de 2000, em São Paulo. Aconteceu o congresso, um dos episódios do congresso, o congresso da ABRAD, o congresso de radiestesia, e neste congresso, o Antônio Rodrigues, em 2000, o Antônio Rodrigues lança o livro Radiestesia Clássica e Cabalística. Esta obra, indiscutivelmente, foi um divisor de águas no processo do aprendizado, no processo ligado ao estudo da radiestesia. Quando eu recebi essa obra, inclusive essa obra está devidamente autografada, né, para o amigo Flávio Girol, com um abraço do Antônio Rodrigues. No dia do evento, estava sendo lançado, eu adquiri a obra, e claro, por apreço, por carinho, eu fui devorar a obra naquela noite, olhando com afinco todos os detalhes da obra. Excepcional. Excepcional. Como a primeira edição, tinha algumas coisinhas, alguns errinhos ali, erros de revisão. Tá? Eu grifei alguns e tudo mais, fiz umas anotações e cheguei no dia seguinte, no domingo. Falei, Antônio, eu tenho algumas coisinhas para falar para você aqui que precisa, é erro de revisão, tá? Puta merda, ele e de tanto que foi revisado, falei, tá aqui, ó, tem as páginas e onde precisa ser feito a correção, é erro de revisão, é coisa de ser cedilha por 2 S, algumas coisas. Mas esse não é o mais importante, Antônio. Eu queria te chamar a atenção para um fato da tua obra. Tá? A obra está impecável em 99%. Por quê? Falou, Antônio, você tem um protagonismo e o teu protagonismo é importante para as novas gerações da radiestesia. E ele me ouvindo com atenção. Eu até pensei que ele fosse ter um pouco de sarcasmo, mas não. O que você quer dizer com isso? Falei, Antônio, a linguagem. A radiestesia não precisa ter uma linguagem apropriada de outras ciências. Coisas, por exemplo, energia positiva, energia negativa, isso é impróprio para a fala de um radiestesista. Quando eu comecei a falar isso, porque eu estava muito focado num trabalho acadêmico, e um trabalho acadêmico exige uma linguagem apropriada para a apresentação de uma tese para uma banca. Eu não posso simplesmente chegar para uma banca uma banca de físicos, por exemplo, e aventar a possibilidade de dizer energia positiva, energia negativa. A primeira coisa que eu vou mandar é embora da banca. Some daqui, a sua linguagem está equivocada. E o que aconteceu nesse momento? Inclusive, nesse hotel, na noite de sábado, o Dr. Enéas, que era a noite de 15 de novembro, e tinha eleição, né? O Dr. Enéas até estava no hotel e tudo. Ele brincou comigo, falou, você estava na palestra do Dr. Enéas, né? Que era uma palestra de cardiologia, mas isso não vem ao caso. Ele falou o seguinte, ô Flávio, a primeira coisa que nós precisamos fazer é avançar, ganhar posição. Nós vamos ganhar posição agora. Você gostou da obra? Gostou. Então tá. Eu tenho um projeto literário de levar a efeito todos os temas e assuntos de radiestesia. Tá? E ele foi muito gentil comigo, muito solícito. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai começar a trabalhar em cima dessa parte conceitual dentro do âmbito da radiestesia clássica, da radiestesia cabalística, da radiestesia de onda de forma, verificando os resultados com base na literatura, com base naquilo que nós já temos, e nas experimentações. Falei, puxa, legal, bacana, tranquilo. E o tempo foi passando daí. A partir daí, o Antônio escreve a Radiestesia Prática e Avançada, que é um livro mais atualizado sobre o tema, mas eu vou sempre ficar com esse aqui. Esse aqui é
junto com esse livro aqui, teve um livro sobre gráficos. Tá? E o tempo foi passando. Eu estou falando do ano de 2000. Tá? O ano passado, em 2019, infelizmente o Antônio foi acometido por um quadro bastante grave. Tive a oportunidade de conversar com ele assim algumas vezes, no sentido de posso fazer alguma coisa por você, né? No sentido de... E no período que antecedeu a fase aguda do processo de adoecimento do Antônio, ele tinha escrito, e aí ele teve a delicadeza de me mandar de presente esta obra, e quando esta obra chegou, eu fiquei muito puto com ele. Falei, cara, tu me manda de presente e não dedica a obra? Não me faz... Puta merda, e agora? Eu falei, não, agora você faz uma dedicatória num adesivo, que aí depois manda pelo correio, eu vou pegar o adesivo e colar no livro. Isso não aconteceu. Mas, de todo modo, ele escreve esse livro aqui, Radiestesia em Análise. Eu vinha falando com ele a respeito disso, Antônio, a linguagem, Antônio. Vamos lá, eu sou bocudo, você também é. Vamos estimular as pessoas a criar uma linguagem adequada para a radiestesia. A radiestesia não precisa se apropriar de absolutamente nada, de física quântica, de coisas mirabolantes, de coisas sutis. A radiestesia é uma prática, e como ele sempre diz, é uma prática que tem os seus limites de atuação. Toda vez que eu dou a minha aula, o meu primeiro slide é a definição que o Antônio dá. É uma técnica, uma prática neurofisiológica com os seus limites. Ela não tem nada além disso. Ela não vai para outros rincões. Né? Muito embora ele tenha escrito uma obra sobre radiestesia espiritual, que é uma obra excepcional, demonstra claramente a filosofia de um homem com uma visão teológica acima dos limites do mundano, né? Mas isso também tem aqueles viciozinhos ainda de uma linguagem não tão técnica. E quando ele escreveu Radiestesia em Análise, ele falou, Flávio, dá uma olhada. É um livrinho absolutamente singelo. Ele tem aqui 112, 115 páginas. Né? E agora ele falou, agora eu estou me propondo a enfiar o pé na jaca, dar com o pé na porta. Agora nós vamos tirar tudo que não funciona, tudo que não presta na radiestesia e vou começar a fazer uma outra obra. Por quê? Porque agora as pessoas já me leram, as pessoas já me conhecem. Tanto aquelas pessoas que são técnicos de alta performance como aquelas pessoas, como você, tem muitos, né? Tem o Sérgio Nogueira, tem o Sérgio Areias, tem o Marcos Almeida, tem o Cafarelli, tem desculpa, a Soraya, provavelmente eu vou me esquecer de alguns aqui, me perdoe, tá? A minha memória. Mas, de todo modo, tem bastante gente que já foi para o outro nível em radiestesia, que são altamente performados. E tem aqueles ainda que são os esquisitos desse esoterismo tacanho e que ainda continuam balangando o pêndulo, achando que o pêndulo tem que girar para a direita, tem que fazer girar para a esquerda, o pêndulo tem que fazer pergunta como se ele tivesse ouvido e responder como se tivesse boca. Então é umas coisas absolutamente fora de qualquer contexto. E aí, ao escrever essa obra, ele já tinha essa intenção. E nas nossas... Aí agora as conversas eram um pouquinho mais amenas nesse sentido. E qual não foi a minha surpresa, né? Quando ele adoeceu e tudo, aí eu falei, Antônio, puxa vida, cara. Ele falou, pois é, deu câncer de pâncreas. A minha área de atuação terapêutica é com o paciente oncológico. Quando fala câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é assustador, tá? Sobretudo se o diagnóstico é um diagnóstico tardio, as chances do paciente, são mais difíceis, são mais remotas. E eu olhava para o Antônio, agora com um olhar de compaixão, porque câncer de pâncreas, no meu coração, fudeu. Né?
aí eu posso fazer alguma coisa por você? Ele falou, não, tô aqui, tô com o médico, tudo tranquilo. E ao final eu ainda conversei com a senhora dele em alguns momentos ali, tudo, mas e a última vez que eu conversei com ele assim, numa conversa muito rápida, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no posto de gasolina, eu estava abastecendo, estava tomando um café, comendo um pão de queijo. Eu parei, ele deu 2 palavrinhas comigo no telefone, a esposa dele até, por saber do nosso trabalho, dentro do âmbito do trabalho aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar e do Centro de Apoio ao Paciente, para que fizéssemos alguma coisa, enfim, não é essa o motivo da nossa fala, mas só para render a minha mais terna homenagem a este grande radiestesista, este grande professor. Um cara que tinha uma acidez no humor, sobretudo com seus personagens, numa literatura off-road, longe da radiestesia e da radiônica. Ele escreveu pouco sobre geobiologia, sempre teve o apoio do Marcão ali no trabalho. Eu acho isso super genial, no sentido de ter a colaboração sempre. E a sua acidez do humor, a sua generosidade comigo. Ele sempre foi extremamente generoso. A sua biblioteca sempre esteve à minha disposição. Então, se eu sou um bom radiestesista hoje, pelas possibilidades que eu tive de ter acesso a esse, aquele ou a outro conhecimento, existe um lugar especial no meu coração de gratidão. É ao Antônio Rodrigues. Ele permitiu que eu subisse em seus ombros para enxergar mais longe. Um cara de uma generosidade enorme. Antônio, esteja você onde estiver, meu professor. Que Deus o ilumine, que a sua jornada no plano astral seja uma jornada assim, cheia de ótimas e maravilhosas vibrações. De todo modo, aqueles que aqui ficaram e que gostam de você também possam receber, de onde você estiver, os seus influxos, as suas sacadas, as suas intuições e tudo mais. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.